que é o partido do General Mourão. Por favor, General, com a palavra. Senhoras e senhores, já são 5:09, então boa tarde. É um prazer muito grande poder me dirigir a esse grupo, encontrar aqui também meu companheiro de brigada paraquedista, Coronel Eldo, precede. Isso é o cumprimento dos precursores paraquedistas. Eu vou procurar ser rápido aqui nessa minha exposição, até pelo grau de conhecimento que todos têm, né, da situação que nós vivemos. Eu vou fazer uma análise aqui da conjuntura, né, vou tocar nos principais problemas que nós vemos no Brasil e a solução, né, que o deputado Bolsonaro vem pensando para buscar resolver todos esses problemas. Não resta dúvida a importância do nosso país, né, o seu posicionamento geopolítico. E aí a primeira coisa que eu gostaria de apontar para todos é essa questão de fronteira. Nós temos praticamente 16 mil quilômetros de fronteiras com 9 países diferentes. E toda hora nós vemos aquele comentário, pô, a fronteira tem que ser guarnecida, a fronteira tem que ser bloqueada. Não é fácil, senhoras e senhores. Eu cito o exemplo aí do irmão do Norte. Ele faz fronteira apenas com 2 países. Um é o Canadá e o outro é o México. O Canadá não é problema, né? E o México, a fronteira dos Estados Unidos com o México é pouco maior da fronteira que eu guarnecia lá em São Gabriel da Cachoeira, e eles têm toda aquela dificuldade em controlar isso. Outra coisa que todos têm plena consciência é que não temos mais mares tranquilos. O mundo se tornou extremamente instável, competitivo, onde a velocidade das informações, não é, busca a todo momento desequilibrar aquele conhecimento que nós já detínhamos. E quem não acompanha essa velocidade será fatalmente ultrapassado. E esse mundo está aí. Costuma-se dizer, a gente olha, não existe nenhuma grande civilização ao sul do Equador. As grandes potências estão ao norte. Eu ainda espero que o Brasil seja a grande potência realmente, cumprindo seu destino manifesto, localizado ao sul do Equador. Eu lembro que a experiência do Homo sapiens na Terra começou há 70 mil anos atrás, quando a nossa espécie, inclusive mulheres sapiens também, não esqueçam disso, né? A nossa espécie saiu do leste da África e foi, não é, para o Oriente Médio, para a Europa. Lá encontrou os neandertais, tem a teoria de que os neandertais foram assimilados. Eu acho que ainda existem alguns por aí, né? E 40 mil anos atrás tivemos aquela revolução cognitiva, né? Começamos a nos falar. 12 mil anos atrás a revolução agrícola, que nos fixou. E há 500 anos iniciou essa revolução tecnológica que nos aflige. Costuma-se dizer que se um camponês ibérico tivesse hibernado no ano 1000 e acordado no ano 1500, vendo a esquadra de Cabral partir, ele não notaria grandes diferenças. Agora, se um marinheiro de Cabral hibernasse em 1500 e acordasse agora, ele ia pensar que estava no paraíso, né? A coisa mudou demais. Essa foto é emblemática aí da última reunião do G7, né? Observem a postura do Donald Trump, né? Encarando os seus parceiros, a Angela Merkel como que querendo, né, puxar alguma briga, o japonês ali olhando assim com um olhar meio de lado. Então esse é o mundo que a gente está vivendo. Por quê? Porque é uma razão muito simples. Nós temos a hegemonia militar dos Estados Unidos. Os Estados Unidos gastam 610 bilhões de dólares em produtos de defesa. É 33% do gasto mundial, é 2,5 vezes o que a China gasta. 610 bilhões de dólares é muito mais ao dólar de hoje do que as despesas discricionárias do nosso orçamento. Então é muito dinheiro, né? Temos dívidas enormes aí dos blocos econômicos, né? Em torno de 1,7 trilhão de dólares estão aí em dívidas. Isso aí em algum momento pode, né, arrebentar. E a ordem pós-Segunda Guerra Mundial ela não mudou, tá? O mundo é redondo
em suas diferenças e distâncias. Conflitos em larga escala, observem as partes mais escuras, e eu só destaco o nosso país, o Brasil, que já aparece numa cor mais nítida. Por quê? Pelo narcotráfico. A guerra do narcotráfico que nós estamos enfrentando, notadamente na cidade que eu vivo, lá no Rio de Janeiro. Aqui dessa transparência eu quero citar que o interesse público e privado em grande interação, e isso facilita os caminhos daquele que é um dos nossos flagelos, que é a corrupção. Essas são as grandes ameaças que nós lidamos hoje. O terrorismo, o crime organizado, e não esqueçam, os senhores que trabalham nisso, a possibilidade de um novo colapso do sistema financeiro. Doenças infecciosas que apareceram novamente, instabilidade dos regimes, a guerra cibernética. Existe um romance muito interessante escrito pelo William Patterson e o William Clinton, chamado O Presidente Desapareceu, The President is Missing. Quem não leu, leia, porque aquilo é uma premonição do que a guerra cibernética poderá nos levar. Eu recordo aqui o seguinte: há muitos anos atrás, um romancista que escrevia do Diário de Defesa, que era o Tom Clancy, escreveu um livro onde um terrorista árabe jogava uma aeronave em cima do Capitólio e matava praticamente toda a cúpula americana, igual aquela série que tem aí, o Designated Survivor. Anos depois, os terroristas jogaram uma aeronave nas Torres Gêmeas. Então, é uma possibilidade. Os nossos políticos hoje, eles são escravos, né, do marketing. E aqueles conceitos, na minha visão, conceitos ultrapassados, conceitos do século XVIII, de esquerda e direita, advindos ainda da Revolução Francesa, esse pessoal está tudo abraçado numa coisa só, tudo na corrupção. As guerras de hoje, aqui no drogas, a principal guerra que nós enfrentamos é o flagelo da nossa juventude. Nós somos o segundo mercado consumidor, é um mercado muito grande, e o grande problema aqui qual é? Que as quadrilhas, né, que exploram isso aí se degladiam a tiro de fuzil. E a droga se vende em tudo que é lugar do mundo. O cara está lá com a mochilinha dele, vende a droga dele, mas ninguém está se dando tiro uns nos outros. Essa é a diferença do que ocorre aqui. E uma coisa que eu chamo a atenção são as guerras climáticas. Essa será a grande guerra agora do século XXI. Eu tenho, antes de passar para a reserva, alertei sempre os meus subordinados que nós íamos matar e morrer pelo clima. Aguardem isso aí. A nossa América do Sul é um condomínio de países periféricos, né? Então aí eles, pouca importância no cenário mundial, né? Ainda temos ideários obsoletos e tem gente ainda que culpa espanhóis e portugueses pelos problemas que nós enfrentamos. E aqui eu vou me parar um pouquinho no caso da Venezuela, que chama a atenção de todos. Eu tive a oportunidade de viver 2 anos na Venezuela como adido militar e assisti o início desse processo. Então muita gente fala que não, o Brasil vai virar uma Venezuela. Volta e meia nós ouvimos isso. Não, nós não vamos virar uma Venezuela por uma razão muito simples. As nossas Forças Armadas não estão cooptadas para nenhum projeto de poder nem de caráter ideológico. É a diferença da Venezuela. As Forças Armadas venezuelanas foram cooptadas, né? O Hugo Chávez, quando assumiu, ele vinha com um trabalho feito por um argentino chamado Norberto Ceresoli, que escreveu uma doutrina para ele com uma trilogia, era Exército, Caudilho e Povo. Ou seja, o Exército como garantidor da força, ele, o grande caudilho, gerenciando tudo, e o povo sendo abastecido pelo dinheiro do petróleo, as chamadas missões, né? Se compararem com o que nós vivemos aí algum tempo atrás, apenas um ponto dessa equação ficou de fora, que era o Exército. Falta de líderes, né? E dependemos muito das exportações de itens primários de pequeno valor agregado, né? São questões terríveis aí dos impostos que nos assolam. Eu estava lendo que se fez a hidrelétrica de Tucuruí, né? Para que no Maranhão, no Pará, temos a extração da bauxita e no Maranhão se fizesse o alumínio. O governo do Maranhão aumentou o ICMS boçalmente, as indústrias de alumínio foram embora, a bauxita agora é enviada em estado puro para fora e nós compramos o alumínio de volta. Esse é o custo Brasil.
Regimes políticos frágeis, eu quero contar aqui os conflitos que existem na América do Sul. Então lembrem que a Venezuela e a Guiana têm um contencioso pela região do Essequibo. Então aquela região oeste da Guiana, e o caminho natural de invasão da Venezuela para a Guiana passa por dentro do estado de Roraima, onde é a terra indígena Raposa Serra do Sol. Esse é o caminho natural. Existe o contencioso da Venezuela com a Colômbia, lá junto ao lago de Maracaibo, na Península Guajira. O Peru e o Equador foram à guerra há pouco mais de 20 anos. Né? O Chile, Peru e Bolívia travaram uma guerra no século XIX e a Bolívia perdeu sua saída para o mar. Então ainda é um contencioso sério. Né? A Argentina e o Uruguai andaram se estranhando aí pelo caso das indústrias de celulose no Rio Uruguai. O Paraguai tem aquela tradicional, né, situação dele, que muita gente tirou terra dele em guerras passadas, né? E essa turma toda fala espanhol. A gente não pode esquecer jamais disso aí. A diplomacia paralela, que todos conhecem aí, do Foro de São Paulo, está aí a última reunião, acho que reconhece uma criatura aí no centro, né? Condições favoráveis à atuação da criminalidade, e aqui eu quero destacar o quê? Nós temos 3 vizinhos que são os maiores produtores de droga. Então eu falei que nós somos o segundo mercado consumidor, Colômbia, Peru e Bolívia. Vamos lembrar que a Bolívia, sob o Evo Morales, quadruplicou a produção de folha de coca. Óbvio que não é para o campesino lá, o montanhês, ficar mascando e poder suportar o trabalho na altitude. Não, está entrando aqui dentro do nosso país e afetando terrivelmente a nossa questão de segurança. O nosso Brasil, ele tem um porte estratégico significativo e dificuldade de transformar recursos em poder. A gente ainda tem aquele complexo de vira-lata que o Nelson Rodrigues também falou. A crise política, os senhores sabem muito bem, o sistema político partidário que nós temos, ele está esgotado. Esse nosso sistema representativo, ele terá que passar por uma reforma que eu vou tocar mais à frente. A crise psicossocial é uma crise de valores que atingiu a nossa sociedade, né? A questão da lei de Gerson, parece que foi a única lei que vingou aqui no nosso país. Todo mundo quer se dar bem, todo mundo quer levar vantagem, e nós temos que educar novamente, né? Nós perdemos a mão na educação, educar a nossa população para superar essa crise de valores. Né? A crise econômica, né, eu chamo do nosso Harvey. Né? Ela começa na Constituição de 88. Nós temos uma Constituição com um número enorme de artigos e que bate muito além daquilo que seria uma Constituição. A Constituição ela tem que ser baseada em princípios. Né? E a nossa ultrapassou isso aí, transformou quase tudo em matéria constitucional, daí o acúmulo de trabalho no STF, onde o nosso ministro Nelson Jobim esteve lá. A hiperinflação, né? Talvez aqui os mais novos não se recordem dela, mas eu lembro no último mês do governo Sarney, a inflação era 88% ao mês. Né? Então, foram tempos bem difíceis. Vivemos o Plano Real, né, que nos devolveu uma moeda, né? Uma geração aí viveu sem saber o que era moeda, e durante 16 anos foi promovido um ajuste fiscal, que é o fundamento de qualquer coisa. Eu, quando converso com outras plateias, né, eu costumo comparar o país com a casa da gente. Quem gasta mais do que ganha, vai para o cheque especial. Depois ele estoura o cartão de crédito e no final vai para o agiota. Então, essa é a situação que a gente fica vivendo. As privatizações, o Estado ele tem que se preocupar com a defesa, com a segurança, né, com relações exteriores, e tem que ser indutor, né, do crescimento, mas não executor específico desse crescimento. Se buscou, então, esse equilíbrio das contas com aquela matriz econômica que os senhores bem conhecem, senhoras também, meta de inflação, câmbio flutuante e taxa de juros. Aí veio o vendaval. Segundo o governo Lula e a nossa Dilma. Qual era a palavra de ordem da Dilma? Gasto é vida. Não sei de onde é que ela tirou isso, né? E aí criaram uma nova matriz. Endividamento, tanto da pessoa física como jurídica, valorizou o câmbio, a questão das desonerações, reduziu os juros na marra, subsídios, tanto os explícitos, né, como na questão das desonerações, como os implícitos
naqueles empréstimos subsidiados do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico. Né? Captava 13 e emprestava meia dúzia. Quem é que estava pagando essa diferença? As senhoras e os senhores sabem. A contabilidade criativa do Arno Agostinho, gerando o atraso nos pagamentos e que depois levou ao próprio impeachment da presidência, e o uso dos bancos estatais. Aliás, outro dia eu li um assunto que a melhor maneira de quebrar um banco é possuir ele, né? O cara que é dono do banco pode quebrar o banco. E o que a gente viu naqueles bancos estatais que nós tínhamos aqui nos diferentes estados do Brasil, né? Todos eles quebraram, porque os governadores os utilizavam com recurso próprio. Déficit fiscal, aumento da dívida pública, as pedaladas, aí está aí o resultado primário. É a situação que nós estamos vivendo, de 2014 para cá. Então, nós estamos aí no 5º ano de déficit. Então, é uma situação difícil para qualquer governo que assumir a partir de 1º de janeiro de 2019. Ele tem que encarar isso aí de frente. Não adianta, eu fico olhando determinados candidatos prometendo, né, vão tirar leite das paredes, vão distribuir mel, né, o cara do SPC, tem tudo aí. Aí veio o novo regime fiscal, né? Que é a emenda constitucional 102. 102, hein, minha gente? A Constituição tem 30 anos e 102 emendas. A dos Estados Unidos acho que tem 27, se eu não me engano. Muito bem, a despesa do ano de 2019, ela será corrigida, o orçamento foi corrigido pela inflação de julho de 2017 a junho deste ano. Mas na vida real, o que acontece? Por determinação constitucional, as despesas com previdência, pessoal e benefícios crescem acima da inflação. Resultado disso aí é a pizza. Né? O orçamento é uma pizza. Né? Se despesas com pessoal vão crescer, elas vão comprimir o quê? Saúde, educação, defesa. Não tem como, porque a pizza só pode crescer 4,5%. Se uma fatia dela cresce mais. Então essa é a situação. Se nada for feito, em 2022, as despesas obrigatórias serão maiores que o orçamento da União. Então, qual